Olá, meu nome é Peterson Rovai, sou advogado, sócio proprietário da Rovai Advocacia e Consultoria. Meus amigos, hoje eu quero compartilhar com vocês um assunto muito importante para se tratar neste momento em que nós estamos vivendo, que é em decorrência da pandemia do coronavírus. Quem acompanha o nosso canal vai se lembrar muito bem que no início da pandemia, há exatamente um ano atrás, eu fiz um vídeo semelhante explicando este mesmo assunto. E qual assunto é esse? É o da possibilidade da revisão contratual em face dos casos fortuitos e de força maior, como é a situação do coronavírus. Amigos, como nós vivemos numa coletividade, criou-se o instrumento do contrato para que as pessoas pudessem negociar entre si determinadas coisas. Diariamente, nós acabamos celebrando um contrato com alguém, desde um contrato verbal, como até mesmo um contrato escrito. Quando você vende ou compra uma mercadoria na farmácia ou no supermercado, você está celebrando um contrato de compra e venda. Ou seja, o contrato de compra e venda não é somente aquele onde você adquire um bem de maior valor, como uma casa ou um automóvel. Aquilo que você compra no mercadinho, perto da sua casa, também é um contrato de compra e venda. Nós celebramos contrato de locação, nós celebramos contrato de empréstimos bancários, nós celebramos contratos de planos de saúde, nós celebramos contratos de financiamentos imobiliários, enfim, inúmeros são os contratos que são celebrados diariamente entre as pessoas. E para que se possa haver uma segurança jurídica entre essas pessoas, o nosso ordenamento jurídico criou um princípio que é chamado de pacta sunt servanda. O que significa isso? Significa que os contratos, em regra, eles devem ser cumpridos da forma como eles foram celebrados. Ou seja, se você negociou com alguém vender o seu carro por R$10.000 e esse alguém se propôs a pagar esse valor em duas prestações de R$5.000 cada, o contrato deve ser cumprido da forma como ele foi avançado, ou seja, da forma como ele foi pactuado. Então, o cumprimento contratual é a regra no direito dos contratos. Conforme eu acabei de explicar, o cumprimento do contrato da forma como ele foi combinado é a regra do nosso ordenamento jurídico. Porém, no direito nós sabemos que, para toda regra, existe uma exceção. E aqui não é diferente. Antevendo que situações como essas, situações imprevistas, situações de força maior, como é essa pandemia que nós estamos vivendo, que parou o mundo, né? Antevendo que situações como essas poderiam acontecer, o nosso legislador criou no Código Civil a possibilidade de fazer a revisão dos contratos. É uma teoria que é chamada de teoria da imprevisão dos contratos. Ou seja, aquilo que você não poderia imaginar que iria acontecer quando você celebrou o contrato. Tá? Então, toda pessoa que tem um contrato, seja de aluguel, seja um contrato de financiamento, seja um contrato de compra de um veículo, e que neste momento, em decorrência dos efeitos da pandemia, lockdown, perda de emprego, recessão, né, não está mais conseguindo honrar com aquilo que pactuou, pode pedir para outra parte contratante a revisão do contrato. E esta revisão, ela pode ser feita de várias formas, a combinar. A teoria da imprevisão, ela não quer dizer que, ao ser afetado pelos efeitos da pandemia, eu posso simplesmente deixar o meu contrato de lado e não cumprir mais com a minha parte. Não, a teoria da imprevisão, ela possibilita aquela parte do contrato que está sendo afetado diretamente pelo caso fortuito e de força maior, como é o caso da pandemia do coronavírus, possibilita que essa pessoa possa procurar a outra parte do contrato e tentar negociar com ela uma revisão das cláusulas, ou até mesmo uma suspensão do cumprimento da obrigação. Se for um cumprimento de pagar uma quantia, por exemplo, que esse pagamento possa ser suspenso por um determinado período, para que você possa tomar um fôlego e assim que essa situação normalizar, você recomeçar o seu pagamento.
ou negociar o valor para que possa diminuir as parcelas por mês, aumentando as prestações. Enfim, as partes têm a liberdade de renegociar como deverá ser feita essa revisão. Lembrando que o princípio mais importante do direito contratual é a boa-fé, é a intenção de querer cumprir o contrato, porém, lógico, dentro da sua nova realidade. Lembrando que você não foi o culpado desta realidade. Tá certo? Então você deve procurar a outra parte do contrato, seja um banco, seja uma vendedora de veículos, seja o locador do imóvel onde você reside, para tentar expor a sua situação, demonstrar para ele a forma como você está sendo afetado por essa pandemia e sugerir de forma razoável aquilo que pode ser feito nesta relação contratual, com o objetivo de que se mantenha essa relação e que o contrato, enfim, possa ser cumprido, mas de uma forma boa, equilibrada para ambas as partes. Isso deve ser feito inicialmente pela via extrajudicial, ou seja, diretamente com a pessoa. No entanto, caso não tenha sucesso nessa negociação, caso a pessoa seja inflexível nesta revisão, aí você deve necessariamente buscar o Poder Judiciário para que o juiz, reconhecendo a sua situação de hipossuficiência para cumprir com a sua parte do contrato, em decorrência dos efeitos da pandemia, dos efeitos da imprevisão, para que o juiz possa, enfim, fazer a revisão contratual. Se você simplesmente não cumprir com a sua obrigação contratual, se você simplesmente deixar o seu contrato de lado, depois você não poderá alegar a teoria da imprevisão. Normalmente, todo contrato impõe multas e sanções para aquela parte que não cumpre. E se você simplesmente descumpriu o contrato e não foi atrás para tentar resolver essa questão, você deverá arcar com os descumprimentos do contrato, com as multas e sanções acrescidas pelo descumprimento contratual. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui a dica do direito contratual em face desta pandemia. Procure o seu contratante. Se você não está conseguindo honrar com a sua parte, utilize da teoria da imprevisão, que é um instituto jurídico legal, criado no nosso ordenamento jurídico para situações como essas. Até breve.